SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, irmãos, shalom, igreja, shalom aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e continuamos com a palavra de vida eterna, a palavra do programa Semeando em Vidas. Esse propósito, o propósito desta reunião, desta palavra, destas mensagens que são relatadas ou declaradas durante a semana, são para teu crescimento, amado. Todos nós crescemos a partir do momento que nascemos, né? Isso é uma lógica real. E a vida, e a nossa vida é desta forma, ou seja, nós aprendemos a engatinhar, depois ficamos de pé, os músculos, os órgãos, os ossos vão se fortalecendo e a palavra de Deus não é diferente. A palavra de Deus diz que ela é alimento para a nossa vida. E esse alimento, porções do reino, como eu costumo dizer, são porções do reino de Deus que nos favorecem para a nossa caminhada. Portanto, eu quero compartilhar com você, nesta manhã, a palavra de Deus em Provérbios. Vamos ao livro de Provérbios, de Salomão, né? No capítulo 16. E eu quero lançar um convite aqui para você. Você que não tem compromisso com nenhum ministério, não está congregando em uma igreja, não faz parte de um ministério, esteja conosco. Nós temos os cultos nas quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Ministério Sementes de Cristo está na rua Epifânio dos Santos, em Santa Rita do Araguaia, próximo ao Café com Bolo. Então, amados, você é o nosso convidado, será bem recebido e certamente a palavra de Deus vai falar com você. Vamos compartilhar aqui em Provérbios 16, versículo 9. Diz assim: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? O coração do homem, ou seja, a mente do homem, vinculada ao coração, aqui essa declaração, mas não é que a Bíblia esteja errada, é que no passado todas as mensagens que supostamente era deliberada, ou seja, mentalizada, era formatada pela mente, a expressão era o coração. Então aqui está declarado, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ou seja, a nossa mente, o nosso coração, ele anseia por um caminho. Ou seja, quando você consegue interpretar após a tua adolescência ou até mesmo na adolescência, que você traçou um parâmetro de vida para você, traçou o que você quer ser, as atividades que você quer exercer, e o que você gosta, a princípio, de fazer. Não é assim? Sempre que nós crescemos, é desta forma que acontece. Nem sempre no primeiro emprego, no primeiro trabalho, você faz o que gosta. Tem pessoas que são privilegiadas, né? Eles começam a sua trajetória de vida já fazendo o que lhe aprecia, o que gosta. Esse seria o caminho correto, né? E a palavra diz que nós traçamos esses passos, e é uma verdade absoluta. Nós, através da nossa mente, da nossa intenção, daquilo que nós nos propomos, nós começamos a traçar parâmetros para a nossa trajetória de vida. Parâmetros de quem nós vamos ser, de como nós vamos conduzir a trajetória, metas, objetivo, traçando parâmetros para o ano vigente e para o próximo ano, não errando mais como errou no ano vigente ou nos anos anteriores, e assim a nossa vida vai caminhando. Porque aquele que comete erros continuamente, amados, neste ano, por exemplo, nós estamos findando 2020. Os erros que você cometeu esse ano, você não precisa cometer em 2021. Por quê? Porque você já superou, já passou por eles. Ou seja, você não precisa se ferir ou ter consequências de erros que você já cometeu no passado, não precisa, consequentemente, tê-los novamente. Então, a palavra de Deus diz que nós traçamos, mas quem sabe? E quem está no pleno controle das diretrizes de todas as coisas, sobre o tempo, sobre o modo, sobre as ocasiões, sobre as coisas que irão acontecer, é o Senhor, amado. Talvez você não acredite nisso, não é predestinação,
Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. É que o Senhor, o Criador, Ele constituiu todas as coisas. A palavra diz que Ele nos amou primeiro e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de você nascer, você já estava no projeto de Deus. Talvez seja muito grande para você, não é? Para mim também foi isso, algum tempo atrás. Para mim também eu não entendia como pode um Deus ter planejado a minha vida, planejado o meu nascimento antes da fundação do mundo. Você consegue compreender essa dimensão? De um Deus que é tão grande, tão excelente, que pode, através dos tempos, mover o tempo ao teu favor, ao meu favor. Não porque eu e você sejamos privilegiados ou escolhidos ou separados, e algumas pessoas têm como predestinação, não é predestinação, ou seja, como predestinado, como acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não tem os escolhidos dele, amado. Não existe isso. Parem de imaginar uma predestinação dessa, qual Deus faria acepção de pessoas e escolheria Pedro, João, Paulo, Lucas, Simão, Marcos, enfim. Não, amados, não é dessa forma. Ele predestinou todos que viessem à vida, ou todos que tivessem vida. Os parâmetros de alicerce ou vida com o Senhor são deles. Agora, a decisão é minha e tua. Agora, se houvesse predestinação, amados, por quê? Por que correr atrás da salvação? Por que buscar a Deus? E não se ganha ou não se tem salvação por buscá-lo apenas. Não se tem salvação simplesmente por frequentar uma igreja. Não se é salvo simplesmente por dizer que Cristo amou a igreja, que Cristo amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por nós e pelos nossos pecados. Não, amados, você precisa, além de proferir, você precisa caminhar nessa retidão, caminhar nessa estatura de varão perfeito ou de mulher perfeita, na excelência a qual o Senhor expressa para a tua vida. E essa excelência, o texto, o versículo na parte B é bem clara. Mas o Senhor lhe dirige os passos, sabe? A palavra está dizendo que os passos, os caminhos e as diretrizes do Senhor são muito melhores. Ou seja, ele também declara que os meus caminhos são mais elevados e os meus pensamentos são maiores do que os nossos, o pensamento do Senhor. Portanto, amado, ele tem excelência em novidade de vida para nós. Agora, eu e você precisamos desejar, eu e você precisamos acreditar nisso, exercer a fé, porque como se move, como se caminha nesta jornada e trajetória de vida sem ter fé, sem ter esperança? A fé é uma expressão daquilo que eu não consigo detectar ou ver agora, imediatamente, mas eu projeto através da fé que eu vou viver. Agora, pastor, mas isso não é uma magia? Não é uma predestinação? Não, amados, eu estou projetando em fé. Projetando em fé, amados, talvez, eu vou fazer uma analogia. Você com um casamento, né? Não é Deus que determina a esposa com que você vai casar, ou você, mulher, o esposo com que você vai casar. Mas certamente os caminhos do Senhor que são melhores e que Ele projeta, mas o Senhor lhe dirige os passos, ou seja, os caminhos, os passos. Ou seja, certamente na trajetória da tua vida haverá uma mulher que o homem estará próximo, ou haverá um homem que a mulher estará próximo, a qual Deus dirigiu os passos para que você conhecesse. Ele deu uma abertura para os passos, uma abertura para que houvesse o conhecimento. Agora, a decisão, você mulher, do seu esposo, é sua. A decisão, homem, você, da sua esposa, é sua. A decisão é sua. Deus não impõe regras de valor para que você ou seja obrigado a cumprir, mas ele diz que as diretrizes e os parâmetros que ele traça ou que ele faz com que os passos, os caminhos sejam bem entendidos, bem elaborados, bem conduzidos, é dele, amado. Então, se você crê e acredita, as coisas vão acontecer no momento certo e no propósito de Deus. Primeiro, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Como amar a Deus? Como é difícil. Amar a Deus, amados, eu preciso entender. Primeiro, eu preciso ter nele a figura de paternidade. Se eu não tiver a figura de paternidade em Deus, como eu vou crer e como eu vou exercer a fé? Como eu vou crer num Pai zeloso pela sua palavra, zeloso em obras, em prodígios, se eu não creio, se eu não acredito em Deus e não tenho Ele como um Pai eterno?
Por quê? Quando você não tem a identidade de paternidade com o seu pai ainda, ou existe alguma barreira, não tem como você romper e ter Deus como pai, porque precisa corrigir primeiro a paternidade biológica, amados. O teu pai aqui na terra, quem te gerou, o seu pai, a sua mãe, esta paternidade, esse princípio de paternidade precisa ser gerado antes do amor a Deus. Ah, pastor, isso é heresia. Não, amado. Quem te escolheu, você não escolheu a Deus. Você que está caminhando com Deus ou com Jesus, não escolheu. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu. Amados, então entenda. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Por várias vezes no Antigo e no Novo Testamento a palavra é declarada: temor ao Senhor, reverência, honra, fidelidade, exercer o princípio de honra com aquele que merece honra, com aquele que tem domínio sobre todas as coisas e continua tentando te favorecer, amado. Entenda isso. Os projetos que você elabora, os planos que nós traçamos, eles são planos nossos. Talvez alguns são de Deus porque houve a intenção de propor ou de colocar diante de Deus para que Deus nos mostrasse, esclarecesse como poderia ser feito. Amados, se eu e você entendermos essa palavra, nós saberemos que o Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O meu e o teu coração traça o caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Entregue a sua vida, entregue os seus sentimentos, as suas emoções, entregue os seus sonhos ao Senhor. Pastor, mas como entregar os sonhos? Declare para Ele em oração os teus sonhos. Deus não é um Deus que não quer que você sonhe, amado. Ele aprecia o teu sonho, mas nem todos os sonhos são o sonho do Senhor para a tua vida. Às vezes a pessoa quer fazer coisas, amados, e declara, pede para Deus como se colocasse uma imposição a Deus. Deus, faça isso porque eu quero. Não, amado, não é desta forma, não é por barganha, não é por intenções e não é porque você é merecedor. É por amor que Ele te faz, é por amor que Ele te corrige, é por amor que Ele te conduz, amado. Portanto, que nessa manhã você entenda isso e seja cheio da presença de Deus e entenda que o propósito de Deus para mim e para a tua vida é muito maior do que eu e você imaginamos. Deus te ama e te ama de forma tremenda e poderosa, a qual talvez você ainda não consiga entender essa dimensão. Mas eu quero declarar para a tua vida, para o teu casamento, para o teu relacionamento conjugal, para a tua casa, que Deus seja o alicerce, o fundamento e seja o cabeça, aquele que está acima de todo controle, acima de todas as coisas, porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele é poderoso em obras e Ele te ama. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. E que Deus te fortaleça nos teus passos, nas tuas emoções. Você traça os seus passos, mas o Senhor tem pleno domínio. Entregue a sua vida e os seus passos para o Senhor. Deixe Ele dirigir. Deixe que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida. E você verá quão bom e agradável é servir a esse Deus zeloso pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.